Eu fiz um corte na gravação, pessoal, para não ficar muito extensa, tá? A apresentação em YouTube demorar para carregar. Bom, olha só, aqui tem imagem de satélite, né? E a gente consegue ver que a frente fria, ela avança para o Rio Grande do Sul, né? Então, olha só, começa a formação da frente fria. Nós temos um movimento atmosférico, né, que é de norte para sul, tá? Que se alimenta dessas convergências que vêm lá da Amazônia. Olha só, os ventos alisos, né, conseguem transportar a umidade para o interior da Amazônia, bate nos Andes, vem para cá e vem formar as frentes frias aqui no Rio Grande do Sul. Ó. Vem do Paraguai, aqui no Rio Grande do Sul tem a formação dessas nuvens, né? E a frente fria avança no sentido de oeste para leste, né? De sudeste para nordeste, tá? Causando essas precipitações. As chuvas ocorrem na frente da frente, né? E atrás da frente tem esse clima mais, esse tempo mais frio, né? E seco, tá? A gente consegue visualizar nessas imagens de satélites, tá? Nós também temos complexos convectivos, tá? Que se formam, né? Aqui no oeste, né? Que também são geradores de eventos extremos, né? Eles também se formam no oeste e vão migrando para leste ou para nordeste, tá? Geralmente eles formam bastante ventos fortes, tem queda de granizo, né? E chuva intensa em questão de horas, né? Em questão aí de 30 a 40 minutos, uma hora, né? Ocorre precipitações extremamente intensos e predominantemente, tá? Eles ocorrem aqui na fronteira oeste e norte, tá? Menos frequente aqui no leste, tá? Essa chuva intensa que causou as inundações aqui em São Lourenço e Cristal, né? Na semana passada foi um CCM, né? Mas ele é bem mais raro, ele não é tão frequente como os sistemas frontais, tá? Aí a gente consegue visualizar essas centros de alta e baixa pressão, frentes frias e ciclones, tá? Nas cartas da Marinha, tá? Tem lá as cartas sinóticas, né, disponibilizadas pela Marinha, que a gente consegue fazer a leitura, né? Como, por exemplo, aqui, ó, centros de baixa pressão, a formação de sistemas frontais, frente fria, frente quente, né, uma frente oclusa que vai formar os ciclones tropicais, tá? Então, a gente consegue utilizar essas cartas da Marinha, são disponibilizadas todos os dias, né? Acho que umas 2 ou 3 vezes por dia, tá? Desses fenômenos meteorológicos que estão controlando o tempo, né, aqui no sul do Brasil. As imagens de satélites, né, são bem interessantes para a gente ver esse movimento da atmosfera, né? Olha só como a gente consegue ver aqui no Rio Grande do Sul esse movimento, né? Especialmente na formação dos ciclones. Olha só como está começando o giro, né, no sistema de baixa pressão, né, então ascendente no giro, né, atmosférico. Então essa umidade vai fortalecer, né, esses centros de baixa pressão, né, e quando eles caem sobre os oceanos, né, você tem condições, né, de intensificar esses movimentos, né, ascendentes do ar e a intensificação da formação dos ciclones. O que é importante nisso, né? É a posição e a intensidade deles, né? Toda vez que passa a frente fria, né, é bem provável que tenha um ciclone tropical aqui nas latitudes subtropicais, né? Porém, alguns são eventos extremos, alguns poucos, né? Aqui em Rio Grande. Por quê? Porque ele depende de se formar próximo da gente, aqui na costa, e ter uma intensidade com capacidade destrutiva. Tá? Então, o grande desafio é a gente classificar esses fenômenos, né, na sua capacidade de destruição. Tá? Mas eles possuem uma função, né, no sistema ambiental muito importante, que é a distribuição de calor e de umidade. Eles também distribuem, né, no espaço e no tempo as chuvas. Então, a gente não pode relacionar os ciclones tropicais somente, tá, a fenômenos, né, de eventos extremos. Tá? Nós também temos, né, eventos, fenômenos meteorológicos locais, tá? Que são as brisas marítimas, brisas orográficas, né? E a influência de vertentes, tá? A gente também pode estar falando nisso em outros momentos, se vocês têm alguma dúvida sobre isso. Tá?
Se tratando, né, dessas influências locais, né, o relevo influencia bastante, tá? Então, o norte ele é caracterizado pelo planalto, né, sendo um planalto mais elevado, né, no nordeste, perdendo altitude em direção à fronteira oeste, né? No sul e leste nós temos a característica da planície costeira, né, com variação de poucos metros. Sobre a Serra de Tapes, né, o escudo cristalino, né, um aumento da altitude em função da presença dessa serra, né, sobre os granitos, e a campanha gaúcha e depressão central, né, são áreas baixas, em torno de 100 metros, 200 metros de altitude, né, e levemente ondulado. Tá? Então, as temperaturas anuais, né, elas vão estar associadas a essa variação, né, da radiação solar. Então, tem mais radiação solar no norte e menos no sul. Então, nós temos menores temperaturas no sul, né, associado ao relevo. Quanto mais alto, né, o terreno, menor é a temperatura. Então, você pode ver que lá no nordeste, o fato da altitude ser maior, né, acho que chega aí em torno de chega a 700, 800 metros, né, ele não tem uma escala de altitude, né, você tem as menores temperaturas do Rio Grande do Sul em função da altitude lá nos campos acima da serra, né, seguido aí, né, do extremo sul do Rio Grande do Sul em função da latitude. Tá? E nós temos as maiores temperaturas na fronteira oeste, em função das altitudes mais baixas, das maiores latitudes, né, e da ocorrência, né, da continentalidade. Né? Quanto mais distante do mar, maior a amplitude térmica e o maior registro das temperaturas. Tá bem? Aí no verão, né, a gente tem as maiores temperaturas quando comparado ao inverno. Tá? Essa amplitude ela é bastante grande, né? Sempre seguindo, né, essa distribuição latitudinal, longitudinal, influenciada pelo relevo. Tá? Se tratando da precipitação anual, tá? Então, o acúmulo da chuva ao longo de 12 meses, né? Nós temos o norte do Rio Grande do Sul com as maiores precipitações, né, que chegam a 2.000 milímetros mês. Né? Se a gente pegar 2.000 milímetros dividido por 12, né, nós vamos ter aí 170, 180 milímetros por mês, né? E 1.500 milímetros aqui na zona sul, né, do Rio Grande do Sul. Né? Então fica aí um pouquinho mais de 100 milímetros por mês. Tá? Então a gente pode ver essa variação latitudinal da precipitação, né? Bem como uma diminuição também ao longo do plano longitudinal. Por quê? Porque na costa leste, próximo do oceano, chove mais do que na costa na fronteira oeste, né? Então essa circulação, né, subtropical faz com que chove mais no leste do que no oeste, porque o oeste, né, depende muito mais dessas chuvas que vêm lá da Amazônia, né, dessa umidade que vem lá da Amazônia, tá? Do que comparado com essa contribuição subtropical, né, do Atlântico subtropical. Tá? Bom, pessoal, vamos falar sobre eventos extremos, tá? Evento extremo pode ser o quê? Chuva acima da média, né? Chuva excessiva que causa alagamento, pode ser seca, né? Seca é um evento meteorológico, climático, silencioso, pode ser onda de calor, onda de frio, vendavais, né? Queda de granizo, tá? Acho que já falei de onda de frio, onda de calor, tá? Então são tudo exemplos aí de evento extremo, tá? Que pode ser localizado, né, em função de um fenômeno meteorológico, como pode ser de uma região associado à climatologia, né? Então, o principal fator que controla, né, a variação climática, tá, é o El Niño e Laninha. Tá? Nós vamos estar estudando isso na sequência, como que o El Niño, Laninha e os períodos neutros vão estar configurando essa variabilidade climática, né?
mas também a gente tem eventos meteorológicos que causam eventos extremos mais localizados, né? É claro que muitas vezes ocorrem mais eventos extremos meteorológicos, né, quando tem El Ninho, porque a atmosfera está mais quente, tem maior amplitude térmica e os eventos meteorológicos vão ser mais intensos, né? A Laninha tem menor amplitude térmica e vai ter um evento extremo muito mais climático. A seca é um evento extremo climático, tá? Então a gente vai estar estudando esses detalhes, né, quando a gente está falando de variabilidade associada a fenômenos remotos, tá? E dentro desse cenário, né, de fenômenos atmosféricos, fatores que controlam o tempo e o clima, né, nós temos um fato, né, que é o aquecimento global. Tá? Então a Terra está num processo, né, de aquecimento porque por dois fatores. Tá? Uma delas são os parâmetros orbitais, né, que caracterizam o que nós estamos num período interglacial. Os períodos interglaciais nós temos o aquecimento global, tá? Natural. Isso vai acontecer com ou sem a existência humana. O que está intensificando e acelerando, né, o aquecimento é a contribuição antropogênica, né, pela emissão dos gases de efeito estufa, né, especialmente pelo dióxido de carbono, né, que é o segundo, né, maior contribuinte, o segundo maior gás contribuinte para o efeito estufa, né, e as mudanças ambientais. Tá? Então, como que o homem transformou a superfície da Terra, né, e a sua relação dessas transformações com o balanço de energia. Tá? E nesse cenário nós temos as mudanças climáticas, né? Então, uma atmosfera mais aquecida, né, e uma mudança nos fluxos, né, atmosféricos e do transporte de água vão causar mudanças no clima, tá? E daí é numa escala, né, numa escala humana, certo? O aquecimento global, ela está numa escala geológica, né, em torno de 43 mil anos, né? E essas mudanças climáticas, mudanças ambientais estão na escala humana, tá? Bom, mas por que, né? Sempre vem essa pergunta, por que é tão importante o aquecimento global, né, nesse cenário de eventos extremos, tá? São três explicações, né? Primeiro, uma atmosfera mais quente, né, ela consegue ah, transportar mais água, tá? Então, a cada grau mais alta, né, a temperatura global, tem 7%, né, de maior capacidade de transportar água na atmosfera. Tá? Então, por isso que você aumenta, né, a capacidade de formação de chuvas. Tá? Então, se você tem mais água na atmosfera, tu tem maior capacidade de transporte dela sobre os mecanismos de formação das chuvas, tá? Bem como, né, nós temos uma maior amplitude térmica entre as latitudes baixas e as latitudes altas. Então você tem uma intensificação dos ventos, né, para transportar o calor para o polo e o frio do polo para o equador, tá? E aí os mecanismos atmosféricos vão ser intensificados, né, as frentes frias, os ciclones, né, os centros de alta pressão, os anticiclones, né, para dar conta, né, no equilíbrio térmico do planeta. Né? Então, quando você tem a associação de ventos mais intensos e maior capacidade de transportar a água, você tem a intensificação dos ventos. Né? Mas se chove num lugar, né, muitas vezes falta água no outro. Tá? Então, por isso que é bem comum a gente ter sistema de gangorra. Né? A água ela é concentrada, né, em eventos extremos num local, faltando no outro. Tá? Então, não necessariamente a gente tem eventos extremos somente de valores positivos, né? De maiores temperaturas ou maiores chuvas, né? Nós também temos extremos, né? De falta de chuva e de valores negativos da temperatura, ondas de frio, por exemplo, né? Porque nesse processo de intensificação dos fluxos, né? Você pode estar tirando de forma mais efetiva
o ar frio das altas latitudes, trazendo essa onda de frio para as latitudes médias. Tá? E é claro também, né, os aspectos ambientais e sociais, que são a transformação dos espaços urbanos, em especial, né, e os espaços rurais, né, porque a gente tem essa dependência, né, com a produção de alimentos, né, que favorece diminuir a resiliência. Tá? Então, se nós temos cidades, né, construídas ao longo do tempo que são pouco resilientes, né, se desprezou por muito tempo, né, a existência de eventos extremos, a ocupação de áreas com risco, e aí vem a ocorrência, né, das catástrofes, né, de perdas de vidas, de perda de recursos, casas, infraestrutura urbana, né. Eu acredito sim que o espaço rural, né, ele já teve uma sacada, né, se despertou, né, nessa última década para esses aspectos, até porque a produção de grandes commodities, né, como soja, milho, né, que são os fontes da alimentação mundial, né, 8 bilhões de pessoas precisam comer, né? Então essas commodities, né, que se tornaram, né, grandes fortunas em commodities, né, tem essa relação, né, entre demanda social né, e a concentração de renda e a geração, né, de capital, né, já despertou, né, para ter um processo agrícola mais eficiente, né, porque isso reflete em perdas financeiras, né? Se você tem menos eficiência, então tu tem perdas financeiras. Então acho que se despertou de forma antecipada do que os espaços urbanos, tá? Vou citar alguns exemplos, como por exemplo o plantio direto, a preservação da cobertura do solo, né? A manutenção da umidade no solo, né? Olhar, né, para os nutrientes, né, para que eles fiquem disponíveis para a vegetação. Tá? Então, são alguns exemplos aí que os espaços rurais já se transformaram. Né? Os espaços urbanos ainda estão em transformação. Né? Nós ainda temos uma concentração da população, né, nos espaços urbanos. Ainda é a realidade do Brasil o êxodo rural, então o espaço urbano ainda está ah, perdendo pessoas para o espaço urbano. Né? E o grande desafio é, né, você construir, né, cidades, né, que consigam dar conta das demandas sociais por moradias, por segurança, né, por resiliência para que essas pessoas, né, não sofram, né, impactos, né, que vão gerar catástrofes, né, e, e, que, e que essas diferentes espaços, né, de decisão, né, trabalham de forma sincronizada. Seja a pessoa se dá por conta que mora numa área de risco ou que vai construir essa casa na área de risco, seja a prefeitura, o estado, a federação, né, mapear e criar, né, mecanismos tanto legais, né, no sentido de ter um plano diretor eficiente, mas também de ter políticas públicas assistencialistas, né, para que as pessoas tenham acesso a áreas seguras, né? Áreas livres de risco. Tá? Então, também isso a gente vai estar conversando na sequência. Tá, pessoal? Eu acho que eu falei um pouco mais do que eu imaginava, tá? Mas a gente vai enriquecendo esse espaço aí do nosso grupo de estudo.